Bom dia, Bom dia, Márcia. Tudo tudo bom? bem? Vamos iniciar a nossa reuniãozinha. Nossa, Newton, Bom dia, bom dia. Bom dia. vamos pedir para que todos que participem, que vão participar da reunião, abram seus vídeos. Newton, qual é a sua... Você representa qual instituição? Sescom RJ. Bom dia, tudo bem? Oi? Sescom RJ. Sescom? Ok. Seria legal se você botar ao lado do seu nome na tela, Tá. que a gente possa ter uma ideia em facilitar a nossa comunicação. Esperando um pouquinho mais para que entrem mais pessoas na sala. Bom dia, Rodrigo, tudo bem? Bom dia, Fred. Bom, Nós estamos com pouco quórum para a nossa reunião. Aliás, é uma coisa que temos que começar a observar, né? Nosso quórum não está muito interessante. Na nossa última reunião, nós tivemos 4 pessoas apenas na reunião. É um número bastante reduzido e para um evento e para um momento tão importante, né? Eu acredito que a gente tenha que refletir um pouco, pensar um pouco sobre isso, né? Por que que eu falo de pensar e refletir um pouco sobre isso? Porque não sei se os temas que nós estamos escolhendo estão a contento com todos, mas mesmo assim as pessoas teriam que estar aqui para discutir, né, e para colocar as suas ideias, mas é um momento de extrema, um momento que eu chamo de momento democrático, onde todos têm a voz, né, e a oportunidade de participar e talvez até de fazer alguma mudança interessante, né? Então seria um momento onde, na verdade, eu gostaria que a tela tivesse cheias de vídeos abertos e tendo inscrição para fala, né? Mas não é bem isso que está acontecendo. Então, aqueles que conhecerem alguém que represente outras instituições, por favor, vamos convidar e eu vou ver se eu faço uma chamada para ver o que está acontecendo. Bom, gente, a Eunice está aqui da CEMOVE, está entrando. Minha equipe já está a postos, junto comigo. Perfeito, Eunice. Então, sua participação está efetiva, sem nenhum problema, né? A Eunice não está conseguindo apenas se inscrever no chat, mas a participação dela será através do chat. O Newton está voltando. Isso, Newton. Bom, vamos lá. Vamos começar aos pouquinhos e ver como é que a gente vai trabalhando. Só para a gente fazer assim um feedback, no último semestre, nós trabalhamos basicamente a questão da educação. A Câmara de Políticas Públicas, Gestão em Políticas Públicas,
se voltou para a questão da educação, principalmente da educação básica, né? Não da educação profissional, mas da educação básica. E com a colaboração do nosso amigo Rodrigo Rodrigues, da UERJ, aliás, uma excelente colaboração. Aliás, a UERJ esse ano está de parabéns, está participando de todas as câmaras de uma forma extremamente efetiva e a contribuição da UERJ está sendo muito importante para o nosso fórum, né? Por favor, leve esse agradecimento à reitoria, né? E que é muito bom essa participação. Então, o Rodrigo Rodrigues, ele com essa linha de trabalho estabelecida no início do ano, ele fez uma apresentação, por sinal, uma excelente apresentação, né, que foi um painel sobre um panorama da rede estadual do ensino no Censo de Educação 2023. Esse painel aconteceu e, praticamente uma coincidência positiva, né? Logo depois disso, a deputada Tia Ju foi coautora da Lei 10.376/24, que instituiu a Política Estadual de Prevenção do Abono e Evasão Escolar. Lembrando que a intenção do Rodrigo Rodrigues e do painel e da Câmara Setorial estava exatamente na questão da evasão escolar, não é isso, Rodrigo? Estava exatamente na evasão escolar. E essa lei foi coassinada foi assinada em coautoria pela Tia Ju, e na última reunião, quando a gente avaliou essa questão da apresentação do Rodrigo, o que ficou concordado é que, a partir daqui, a gente teria novas pautas de discussões para o segundo semestre, podendo, inclusive, ainda trabalhar em cima de educação ou da saúde. Lembrando que, inclusive, nós temos uma nova instituição, né, que compõe o fórum, que é a Associação de Hospitais do Estado do Rio de Janeiro, a AERJ. Isso pode abrir um caminho muito interessante para que a gente trabalhe as políticas públicas no campo da saúde, né? E, além disso, foi solicitado pelo grupo que estava na última reunião que fosse trabalhado a questão da regulamentação da Lei 10.376/24, que institui a Política Estadual de Prevenção do Abono e Evasão Escolar. Lei citada anteriormente pelo Rodrigo e assinada, né, quase que na mesma época do painel. Então, cabe agora a nós a percepção, a reflexão e a criação de novos temas, né, para que a gente possa continuar nossos trabalhos esse semestre. Lembrando que, não sei se alguém que está aqui veio na reunião geral da terça-feira passada, em comemorativo aos 21 anos do Fórum, nós vamos ter, né, foi apresentado o nosso projeto, né, para o final do ano, numa jornada G20 do Fórum da Alerj, onde nós vamos trabalhar com determinados grupos, né, estabelecidos pelo grupo social do G20. Então, acho que é um grande momento, é um momento muito importante para que a gente apresente pautas, indicações de palestras, né? Na verdade, não são temas totalmente com a mesma finalidade das câmaras setoriais, mas são temas que permitem uma transversalidade, e isso faz com que nós possamos contribuir em vários grupos. E eu creio que a educação que nós estamos trabalhando nesse ano, através da política da Câmara Setorial de Políticas Públicas, possa ser um desses temas transversais de trabalho nesses grupos, né? Caso vocês queiram, a gente pode também colocar no nosso cronograma, talvez a reunião de setembro, onde eu apresento os grupos e a gente pode refletir e estudar as formas de contribuir, né, para essa jornada. Sem dúvida nenhuma, ela vai exigir a presença maciça das câmaras setoriais. Vai ser uma coisa muito importante, um evento muito importante, que vai gerar documentos,
e vai gerar conteúdos muito interessantes. Então, para o início de reunião, já falei demais. Agora passo a palavra para as pessoas que participam e que fazem a Câmara Setorial de Políticas Públicas e Gestão. Rodrigo Rodrigues, por favor, a palavra é sua. Bom dia, Fred. Bom dia a todos os colegas que estão presentes, né? Em primeiro lugar, agradecer, Fred, por ter mencionado aí, né, a participação O da seu UERJ. som está um pouquinho enrolado, Rodrigo. Está ruim? Está um pouquinho... eu não estou te ouvindo direito. Testando. Está saindo? Melhorou um pouco. Está menos metálico. Espera aí. Som, testando. Ok? Foi? Foi. Então, o Fred, agradecer em primeiro lugar, né, pela menção à UERJ, né, da participação da UERJ no fórum. Enfim, a gente está fazendo um trabalho aí no momento de dificuldades aqui da UERJ, né, com relação aos auxílios dos estudantes. A gente está tendo alguns problemas, né, que está aparecendo nos noticiários. Contar com a força, né, o apoio da ALERJ nessas discussões que a gente está tendo. E, enfim, a UERJ tem essa cara, né, de estar participando da opinião pública, do debate público. Enfim, a gente fez um trabalho muito legal, né, durante o primeiro semestre, discutindo, debatendo educação, que nem era um tema assim que efetivamente eu discuto, mas que a gente conseguiu explorar ali e acabou que calhou de ter também uma discussão na Alerj sobre a política de evasão escolar, e a nossa discussão chegou num ponto em comum, um denominador comum com a discussão dos parlamentares. E, assim, eu acho que a gente poderia, de alguma forma, fechar, né, com chave de ouro esse primeiro semestre, pensando em algum evento, né, talvez trazendo as perspectivas dos parlamentares e também de alguns profissionais da educação sobre o tema da evasão escolar, sobre a situação. A gente poderia pensar num evento. Eu acho que esse é um caminho, né, para a gente é, amarrar esse trabalho que a gente teve do primeiro semestre, né? Sobre o segundo semestre, em primeiro lugar, eu gostaria de falar que eu estou muito feliz com a proposta de participação, de integração do fórum com o G20, né? Da Alerj, né? De forma geral, no G20. Eu acho que o G20 ele tem se mostrado aberto à discussão de movimentos sociais, integração, né? Das pautas sociais, de internalizar elas dentro do grande evento, né? E para esse segundo semestre, eu acho que seria legal, né, a gente discutir um novo fenômeno que está ganhando muita força. A gente está percebendo que é um debate público que está crescendo muito e que está impactando a nossa economia em diferentes âmbitos, Fred, que é o aumento dos gastos das pessoas e do vício em jogos de azar. Tudo bem? A gente está vendo uma série de relatórios, tanto do setor financeiro, do setor bancário, que estão acompanhando o crescimento de gastos desse setor, né? A gente está falando de 30 bilhões em 2018, de gasto anual com jogos de azar, e agora de 150 bilhões de reais, que está impactando outros setores, como o próprio varejo, né? A gente tem aqui dentro do Fórum Alerj entidades representativas do setor do comércio, do setor varejista, do setor industrial, e a gente não está falando que essas pessoas que estão entrando nesses jogos de azar estão gastando estão tirando da poupança delas para gastar um pouquinho com jogos de azar. Não, elas estão tirando do próprio consumo familiar, né? Então, teve uma pesquisa agora mais recente da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, que mostra que 60% das pessoas já tiveram renda comprometida com jogos de azar. Então, assim, a gente está vendo uma série de estudos, né, principalmente envolvendo
apostas online, né, que a principal modalidade que está crescendo, de pessoas que estão deixando de comprar roupa, produtos de higiene e até alimento por conta de jogos de azar, né? E diante desse cenário, eu acho que a gente pode ter um protagonismo aí como a LERJ, né, de criar uma política estadual não de combate ao jogo de azar, porque isso é uma questão que compete mais ao âmbito federal, né, mas de combate ao vício e de uma política de assistência social e de saúde pública voltada para essa questão, né? A gente não está falando só do impacto econômico, que, claro, vai ser um dos principais pilares do interesse, né? Principalmente do setor varejista, mas a gente está falando de como isso afeta famílias, saúde mental das pessoas, e bem-estar social, né, dentro do nosso estado, né? Então, a gente pode abordar esse tema, né, de um ponto de vista muito multidisciplinar, e que comporta, abarca diferentes interesses, né, de entidades. Eu acredito, né, que tanto a indústria como o comércio vão olhar para esse tema com a sensibilidade, né, de perceber que a gente está numa nova dinâmica, de que as pessoas estão perdendo renda para esse tipo de jogo, né? É uma renda que desabastece nosso mercado interno. Por outro lado, né, principalmente aqui na questão universitária, que a gente está percebendo um problema de saúde pública cada vez maior e que não está tendo a devida atenção, entendeu? Dentro da UERJ, né, a gente tem um Centro de Atenção Psicossocial, né, o CAPS, que é voltado para esse tipo de atenção e tratamento para essas questões, porém a gente não tem no estado do Rio de Janeiro uma clínica voltada especificamente para esse tipo de atividade, né? Ou seja, a gente não tem uma atenção especial ao problema do vício em jogo de azar. Então, esse é um primeiro ponto, né? E isso envolve, claro, no âmbito federal, um problema, que é o desequilíbrio que a gente está vendo da criação das regras para o mercado de apostas no Brasil, né? Que é um processo que está ocorrendo ainda, mas e dentro desse processo, o próprio setor da saúde pública não está sendo muito consultado, a gente está vendo uma regulação muito feita com as empresas de apostas e governo federal, né? Mas, por outro lado, né, a gente vê que no âmbito estadual existe uma série de coisas que podem ser feitas, né? Em primeiro lugar, né, a gente pode pensar num programa estadual de jogo responsável, ou seja, né, dentro, né, a gente já tem algumas frentes parlamentares que já lidam com uma questão tanto da família como de questões de estrutura familiar, de estrutura social, né? De que, olha, o jogo de azar ele tem que ter seus limites, né? Ele tem que ter uma certa um jogo responsável, ele tem que evitar excessos, né? Outra linha de proposta que a gente pode pensar, Fred, em discutir dentro aqui do fórum é a criação de um centro de referência em atenção psicossocial especializado nesse debate, nesse tema que está crescendo, emergente no Brasil. No Brasil, a gente só tem um centro especializado em vício em jogos de azar, que fica no Hospital das Clínicas da USP, ou seja, ele é estadual. Claro, né, outros temas, né? A própria regulação publicitária no território fluminense, isso é uma coisa que dentro do âmbito do governo do estado a gente consegue fazer, né? A gente vê o crescimento desse tipo de publicidade dia a dia, tem em todos os lugares, né? E, né, uma outra linha de proposta que a gente pode pensar é no âmbito de uma campanha de conscientização nossa, da Alerj, né? Uma campanha de conscientização, olha, trazendo um pouco mais a questão das apostas esportivas para o lado da saúde pública, né? Então, são esses os pontos que eu pensei que a gente pode trazer, né, para esse segundo semestre,
que estão envolvendo um tema que está quentíssimo, né? Está todo mundo observando, né? Eu vou falar por experiência pessoal. Esses dias eu peguei um Uber e durante a corrida ele estava apertando uma roleta de cassino, né? São tipos de experiência individual no qual você pensa, olha, algumas pessoas vão passar por uma relação com esses jogos de azar que ultrapassam algumas barreiras, né, de entretenimento e se torna realmente algo muito viciante. Então, a gente precisa, né, que, olha, se você tem uma propaganda de um jogo do Tigrinho, né, onde é que está ali, né, um certo, olha, você precisa de ajuda? Essa ajuda aqui, olha só, quem está oferecendo essa ajuda? É o Estado do Rio de Janeiro, né? De alguma forma, a gente, né, tem que assumir uma responsabilidade, né? E o governo federal, depois, uma coisa que a gente tem que discutir é como ele vai repassar recursos para essa finalidade, né, para amparar o Estado do Rio de Janeiro, no nosso caso, sobre esse tipo de problema que está crescendo, né? E, enfim, eu acho que esse é um caminho, Fred, que a gente pode explorar e que o Rio de Janeiro pode ser protagonista nessa discussão e isso se transmitir para a discussão em outros estados. Tudo bem? Dentro dos limites, é claro, que a gente pode fazer em termos de política estadual. Ok, Rodrigo, engraçado você falar. Estava só esperando você acabar de falar e eu ia narrar um episódio igual. Eu peguei um Uber no final de semana em Niterói e o cara estava o tempo todo jogando essas roletinhas, né? Ele passou a viagem dirigindo e jogando, o que poderia ter causado, inclusive, um acidente, né? Porque, com certeza, a atenção dele foi desvirtuada para, para o jogo, né? Mas, ok, então, eu só queria que você repetisse a questão do fechamento do primeiro semestre, que você me passou um pouquinho. Qual seria a sua proposta do fechamento? Então, a gente poderia fazer um evento, né, com os parlamentares sobre a, a discussão sobre evasão escolar e o projeto de lei, a implementação do projeto de lei, e poderia ser, né, aqui na UERJ mesmo, tá? Caso tenha interesse, a gente pode fazer um evento desse na UERJ. É claro que, no momento, a situação aqui na UERJ está um pouco É, turbulenta, mas pensando, né, um pouco mais à frente, a gente só ter um fechamento disso, dessa discussão, de integrar, né, o fórum, parlamentares, trazer alguns especialistas em educação para a gente discutir um pouco mais essa lei e a implementação dela, né? eu acho que a gente poderia talvez discutir isso, Uhum, primeiramente na Câmara Setorial, até pela questão da próprio estado em que a UERJ está, uhum, e aqui na Alerj seria uma coisa um pouco complicada, porque nós estamos em período de eleição, então não seria bom ter, né? É, mas a gente poderia então fazer essa discussão, esse fechamento sobre a regulamentação da lei aqui mesmo na Câmara Setorial, né? E depois a gente criar um documento onde a gente mandasse para a Tia Ju, que foi inclusive coautora, seria perfeito, seria bem tranquilo, né, um documento sobre a questão, colocando as questões da regulamentação. Seria bem interessante. E a sua proposta de jogos de azar sendo tratados no âmbito da saúde pública, né? Vamos lá, vamos ver o que é que as pessoas entendem. E não vamos esquecer das questões que permeiam a jornada do Fórum G20. Eu vou pedir mais uma vez para as pessoas que estejam participando da reunião, por favor, eu estou vendo aqui a Josiane, que está para Braskem, que está, na verdade, representando não a Braskem, mas uma outra instituição, e outras pessoas que estão aqui, se possível, abrir as suas telas, isso, Célia do Cefet, não é isso, Célia? Abrir as suas telas para que a gente possa ter uma noção mais humana da reunião, a gente possa olhar pelo menos né? A gente já não pode se encontrar, a gente já é difícil encontrar pessoalmente, né? Então vamos pelo menos olhar, né? Nos olhar, nos ver. Josiane, há quanto tempo que eu não a vejo, tá vendo?
Então, Pois é, Fred. seja bem-vindo agora ao fórum, né? Eu só queria, Josiane, que depois você acertasse a instituição que você representa, que você não está representando diretamente a Braskem, você está representando a outra instituição, então seria legal. Tudo bom, Niuri? Também há muito tempo que eu não te vejo, né? Bom, então tá aí a sugestão, duas sugestões, né, do nosso querido Rodrigo Rodrigues, da UERJ. Uma, de nós a gente fechar o nosso trabalho sobre a evasão escolar, fazendo uma discussão um pouco mais robusta sobre a regulamentação da Lei 10.376 de 24, que trabalha sobre a evasão. Lembrando, para quem não estava aqui, no semestre passado foi feito um painel, inclusive pelo Rodrigo, a respeito do panorama da rede estadual de ensino, né? E logo depois disso, em uma coincidência feliz, bastante positiva, a tia Ju é coautora da Lei 10.376, que é essa que ele está querendo discutir a questão da regulamentação, né? Seria um grande fechamento, nós poderíamos fazer um documento mostrando alguns pontos interessantes para a regulamentação e apresentar a própria tia Ju, que foi coautora. E uma outra proposta que o Rodrigo nos traz agora, que é a questão dos jogos de azar, que estão cada vez mais fortes no estado do Rio e que, com certeza, vai gerar problemas tanto financeiros como outros, né? Como os dois exemplos que a gente acabou de falar, exemplos similares. Tanto eu como ele pegamos um Uber, onde os motoristas do Uber estavam jogando, né, aquela roletinha, né? E hoje em dia, com a possibilidade dos aplicativos do celular, de você baixar esse jogo no celular, essa aposta ser online, isso fica muito mais fácil, né? Muito mais fácil. Então, está aí a discussão, os dois pontos que o Rodrigo trouxe e também aberto a qualquer outro tema que a gente possa trabalhar esse período. Lembrando da nossa jornada, mais cedo ou mais tarde, aí já é uma proposta minha, que a gente tire uma reunião para trabalhar essa nossa jornada do G20 e o que nós poderemos contribuir nessa jornada que é de suma importância. Passo a palavra de novo para vocês. Hoje eu estou falador, tenho que me controlar hoje. Eu posso falar um minutinho? Lógico, Márcia, com prazer. Prazer, bom dia a todos, bom dia, Fred. Em relação à proposta do Rodrigo, eu achei maravilhosa, porque a minha vida pessoal tem muito a ver com essa. Não sei se vocês estão me escutando. Estão me escutando Então, bem? Então, a minha vida pessoal tem muito a ver também com o fato de uma pessoa ser viciada em jogos, né? Não, na época não existiam esses jogos digitais, mas teve todo um contexto na minha vida essa pessoa ser viciada em jogos. Então, eu acho muito válido e realmente eu tenho visto é, histórias, inclusive, de pessoas chegando a níveis assim, de suicídio mesmo, em relação a ter perdido todo o seu dinheiro, o que tinha juntado, perder casa, perder carro. Então, eu acho que é super válido a gente levar esse tema assim adiante. E também queria propor também um tema para o próximo semestre, que seria em relação aos catadores em que trabalham em cooperativas. Na verdade, assim, eles não estão conseguindo uma subsistência eficiente em relação ao trabalho que estão fazendo, porque após a pandemia caiu em 60% o valor que eles arrecadavam. Então, eles estão trabalhando com preços mínimos e estão tentando, não estão conseguindo muito dar continuidade, né, ao seu trabalho. E aí eu tenho, inclusive, uma amiga que trabalha com eles, que ela poderia fazer, já até conversei com ela poderia apresentar, fazer uma palestra, ou apresentar para a gente como é que eles estão atualmente, né, mostrar um pouquinho do parâmetro como está sendo realizado
como é que eles estão no momento em relação ao pouco que eles estão conseguindo receber. Então, eles estão bem Márcia, o teu áudio endividados. está Márcia, o teu áudio está picotando muito. Tá, desculpa. Até onde vocês escutaram? Se você puder fazer um resumo, ele estava Tá, picotando. tá. Eu falei primeiro que concordo com a proposta do Rodrigo. Ok. Até aí vocês escutaram, né? Tá. Segundo, eu propus para o segundo semestre, em relação a gente trabalhar com os catadores cooperativos, né? Que eles estão recebendo menos. Depois da pandemia, caiu em 60% o lucro deles. Então, eles estão com uma dificuldade financeira. Isso vocês conseguiram escutar? Uhum. Tá. E aí, se vocês quiserem, eu tenho uma amiga, uma colega de trabalho que trabalha diretamente com eles, que pode fazer uma apresentação apresentando como é que está a situação deles atual. Ela É, poderia fazer uma apresentação. Márcia, os catadores, a gente está trabalhando na nossa Câmara Setorial de Sustentabilidade, tá? Ah, tá. Tá, nós já fizemos, nós estamos desde o ano passado, inclusive, estamos trabalhando com a Valéria da PUC, que faz parte da nossa Aham. pessoal da Câmara Setorial, e a gente já fez uns 3 painéis, inclusive início desse ano a gente fez um painel em maio, né, no dia 16, que o dia 17 era o Dia Internacional da Reciclagem, nós fizemos painel presencial aqui na LERJ, no dia 16, muito rico. Eu te Ah, proponho, inclusive, legal. é óbvio que o assunto é de interesse, só estou te mostrando que ele já está sendo trabalhado numa outra Câmara Sim, Setorial e que, se você quiser ter mais informações, entre na Câmara Setorial de Sustentabilidade e você pode ver tanto as reuniões como o resumo dos eventos, dos painéis, e aí você tem uma noção maior do que está sendo trabalhado. Tá bom? Inclusive, se ótimo. você quiser participar da Câmara Setorial de Sustentabilidade, é só a tua instituição indicar você como representante lá também. E aí ficaria bem interessante, tá bom? Ah, e se vocês quiserem também, posso falar com essa minha colega de trabalho para ela poder fazer uma apresentação e mostrar como é que está a situação atual deles, né? Que ela está diretamente com eles. Tá. Na verdade, a Câmara Setorial de Sustentabilidade, ela está trabalhando agora com a gente, esse período, a gente vai trabalhar fazendo um painel de cidades resilientes, em função de todas as variações climáticas que estão cada vez mais fortes, cada vez mais marcantes. E a gente vai começar a trabalhar isso, inclusive também a questão dos catadores estará contemplado nesse painel, Legal. tá? Se você Ah, puder legal. depois dar uma olhadinha lá e ver e se atualizar, né, no caso dos assuntos que são tratados lá, seria muito bom a sua contribuição lá Tá, nesse, vou dar uma olhada lá. Tá, e tá por bom? último, falar que eu fiquei bem feliz com o que você falou da UERJ, com o Rodrigo participando da UERJ, porque eu também sou filha da UERJ, né? Estou nos estabelecimentos da UERJ no momento, e a UERJ realmente tem muito a contribuir. E embora eu esteja me apresentando no CRB, eu trago uma carga da UERJ. Tá, ok. Obrigado, Então Márcio. é isso. Obrigada. Eu vou pedir para o P. Martins, poderia se identificar na sua janelinha o nome e o vídeo e de onde você representa, de qual instituição você representa, que a gente está com uma certa dificuldade, tá ok? Obrigado. Célia, por favor. Célia, nós não estamos te ouvindo. Ah, desculpa, eu tinha colocado no mudo, agora eu falei, bom, das três coisas que nós estamos falando, né, os três temas, que é evasão, catadores e problema de jogos, né? O Cefet está com uma cobrança muito grande do TCU, né,
em relação à evasão e está exigindo que a gente tenha um trabalho mais efetivo em termos de permanência e êxito. Dessa forma, a gente está tentando colocar o restaurante, o bandejão, em todas as nossas unidades, porque uma das coisas que provoca a evasão é a falta de condições do aluno permanecer talvez um meio período ou um período integral sem ter condições de bancar uma alimentação e passagem. Então, dentro desse tema, o Cefet vem trabalhando para conseguir, né, o Rio Card, para conseguir manter os restaurantes e, dessa forma, quebrar um pouco esse índice de evasão, né? A segunda coisa é que a professora Aline faz parte da Câmara Setorial de Sustentabilidade em relação também ao tema de catadores, né, de cooperativas. Isso. E ela já Aline está Trigo. já está trabalhando junto com este tema, né? E a terceira coisa, o terceiro assunto, aliás, é a questão de jogos, né? Isso está trazendo um transtorno muito grande em relação ao núcleo familiar. Por quê? A pessoa que, às vezes, está gerindo a casa, né, administrando a casa, ela está se permitindo entrar nesses jogos de azar pelo celular e, às vezes, perde até o salário integral. E isso faz falta na casa, faz falta para uma alimentação, faz falta para um remédio, faz falta para uma roupa, uma condição melhor numa escola. E está sendo uma coisa que está assim, ampliando muito, e isso não é bom, né? Na área da educação, na área da saúde, na área de segurança, na área de tudo, porque o chefe de família que se, se limita a fazer só esse tipo de coisa, esquece a família, isso está trazendo problemas conjugais, problemas de separação, problema social, problema de estrutura familiar no campo da psicologia. E é um tema muito sério, realmente. Eu estou falando isso que eu tenho uma pessoa um pouco distante da família, mas que às vezes perde o salário inteiro nesse joguinho. E a esposa está ganhando aquela contribuição desses programas, né, de família, do governo federal, e às vezes ela só conta com aquilo para poder manter a alimentação das duas crianças que estão em casa, que é mamadeira, uma carne, um legume, alguma coisa assim. Então, é realmente um problema seríssimo, e eu não sei de que maneira se poderia pensar numa solução, já que isso é liberado nas redes sociais, né? São sites, são é, situações aplicativos que permitem esse tipo de colocação. E a pessoa, às vezes, precisa até mesmo de uma ajuda para poder sair desses jogos, né? Porque, às vezes, sozinha a pessoa não consegue. E ela não tem a sensibilidade, a consciência do quanto de prejuízo ela está trazendo a si mesma e à família. Porque aí, às vezes, tem que recorrer a alguém para dar uma ajuda. E é a coisa básica que é a alimentação, né? Então, eu não vejo um caminho, né, que a gente possa trazer como solução para isso. Talvez seja um tema que a gente tenha que ir mais a fundo aqui dentro dessa Câmara Setorial. Obrigada. Obrigado, Célia. Célia, a respeito da evasão dos cursos técnicos, saiu aqui, eu estou com o Rio terá política de prevenção à evasão dos cursos técnicos e universitários. Se você entrar no site da Alerj, essa notícia saiu hoje, se eu não me engano, né? Sim. E eu não tenho muita certeza se foi hoje, mas é o que determina o projeto de lei 3.329, de 24, do deputado Vinícius Cozzolino, que a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou em segunda discussão nesta quinta-feira, 15/8. A norma seguirá para o governador Cláudio, que tem até 15 dias úteis para sancionar ou vetar a proposta. Depois dá uma olhadinha no site da Alerj, né? Tá. Foi
alguma coisa que foi acontecendo na quinta-feira passada, tá? Dá uma E olhadinha outra nisso, por coisa, favor. Fred, eu conversei com o nosso diretor, não está dentro aí da discussão no momento, mas só para eu não me esquecer, a apresentação dos temas os quais o Serpete poderá participar no G20. A inscrição é até quando mesmo? Não sei se Dia você já... 29, dia 29, né? Tá. 29, Então, tá ele já bom? autorizou, eu vou encaminhar depois os temas que a gente vai poder representar. Tá ok. E a gente pretende fazer uma reunião aqui olhando todos os grupos que serão trabalhados para que a gente possa avaliar quais são os temas, como que a gente pode se inserir nisso. A Tá. respeito do trabalho dos jogos de azar, Rodrigo, eu não sei, mas o que é que você acha, se for de consenso de todos do fórum, né, nós poderíamos primeiro fazer um diagnóstico disso, né? Talvez trazer alguém que falasse sobre números, sobre alguma coisa que nos desse embasamento um pouco maior para criar um documento, talvez uma nota, para que a gente possa apresentar à deputada Tia Ju, que é uma pessoa que é muito ligada à questão familiar, à questão das crianças, porque esses jogos, por incrível que pareça, você falou dos jogos de azar, mas às vezes um Candy Crush, né, que é um jogozinho que você fica ali passando tempo, ele chega num determinado momento onde ele pede para que você compre alguma coisa dentro do jogo, né? E isso dentro de uma estrutura de um adolescente de 14, 13 anos, ele acaba gastando dinheiro mesmo, né? Acaba gastando dinheiro para participar daquele joguinho. E é um jogo inocente. É um É, jogo onde você enfileira três coisas iguais, elas apagam. Eu mesmo, às vezes, estou jogando aquele negócio, no ônibus que eu vou para casa, tem um monte de gente passando tempo com aquilo. Quer dizer, a gente tem consciência de só ficar passando tempo, mas a criança não, e outras pessoas não. Então, valeria a pena, talvez, a gente fazer um diagnóstico através de um painel, talvez, aí, na minha opinião, talvez criar uma nota técnica e, a partir daí, encaminhar a Tia Ju para que ela tome as devidas providências. O que é que vocês acham? Se todos concordarem que esse seria um tema a ser trabalhado no segundo semestre. Lembrando que o nosso segundo semestre vai até outubro, porque novembro, com a jornada, o fórum não vai ter reuniões das câmaras setoriais, nós vamos estar todos voltados para todas as energias para a jornada, ok? É uma é. proposta que eu faço aí, e se a proposta for aceita, os nomes com seus devidos temas, para a gente organizar isso, pelo menos no máximo até setembro, para que a gente, em outubro, a gente tenha uma reunião de avaliação. E lembrando também que todo painel que a gente for fazer, na minha opinião, assim como o Rodrigo falou do painel que ele apresentou, tem um produto que seria o próprio documento de análise da regulamentação da lei que foi citada, eu acho que qualquer painel que a gente vá fazer, sempre devemos pensar não apenas no painel, mas o produto resultante desse painel. Ele tem que gerar alguma coisa, senão ele perde a objetividade, senão vira só uma conversa informal. A gente tem que, vai fazer um painel, vai fazer tem que gerar uma nota técnica, tem que gerar uma discussão documentada, tem que gerar um documento, tem que ter um objetivo certo, ok? É uma sugestão. Alessandra, por favor, você poderia se apresentar, Alessandra? Você não está com o nomezinho aqui no vídeo, não? Você poderia se apresentar de novo? Bom dia, bom dia a todos. Eu peço desculpas que eu não estou com o nome no vídeo, porque eu entrei na reunião pelo celular, porque eu estava me deslocando, e aí eu não sei como colocar o nome aqui. Então, eu sou Alexandra Chaves, eu sou gestora do Estado e estou aqui representando a GEST Rio, que é o Sindicato dos Gestores Públicos do Estado do Rio de Janeiro. Perfeito. Já participo dessa Câmara Setorial de Políticas Públicas, acho que há 2 anos. E eu só queria colocar que eu achei a proposta do Rodrigo muito pertinente, porque realmente é um tema que, mais do que estar quente, né, eu acho que é um tema que pode trazer, já está trazendo muitos impactos, né, para a sociedade sob vários pontos de vista, inclusive de saúde pública, né, que foi colocado por ele.
Então, eu acho que encarar esse vício como uma questão de saúde pública é o mínimo que a gente deveria fazer, né? Mas eu acho que existe um link também com a questão que tratamos no primeiro semestre, que foi a questão da educação no estado do Rio de Janeiro, né? Eu acho que, além de tratar como uma questão de saúde pública, nós deveríamos colocar também um enfoque educativo. Ou seja, além de tratar o vício depois de instalado, né, o que podemos fazer para prevenir? E eu acho que uma das coisas que a gente pode e deve fazer para prevenir é que garantir que esse assunto seja tratado nas escolas públicas do Estado do Rio de Janeiro, né? Mostrando para os jovens os malefícios, né? Desse vício, né? Os impactos nas famílias, na sociedade, na economia, né? Muitos dos jovens vão ter um pai ou uma mãe que tem um pequeno comércio que pode ser impactado, né, pela redução do consumo que vem acontecendo depois da legalização desses jogos, né? Então, eu acho que é importante a gente pensar como a gente poderia promover essas ações dentro das escolas públicas do Estado. E aí eu acho, Rodrigo, que a UERJ pode contribuir muito, né? A UERJ tem uma faculdade de educação que poderia, inclusive, se houvesse interesse, criar uma metodologia de capacitação de professores da rede pública e promover essa capacitação, por exemplo, né, para que os professores pudessem trabalhar isso dentro das salas de aula da rede pública do Estado. Então, só isso, dizer que eu acho uma temática absolutamente relevante e acho que a gente deve colocar esse enfoque também Muito obrigado, Alessandra. relação à participação da Pode em falar. relação à Câmara Setorial, a participação da Câmara Setorial no G20, por se tratar de uma Câmara Setorial de políticas públicas, né? E pelo fato de que o governo federal pretende lançar no G20, né, um compromisso de combate à pobreza, e pelo fato de que semana que vem nós teremos um seminário se eu não me engano, Ação pela Cidadania, mas promovido pela Prefeitura do Rio de Janeiro, dentro das atividades do G20 sobre políticas públicas de combate à pobreza, e levando em consideração que tanto o tema que a gente trabalhou no primeiro semestre, quanto o tema que está sendo proposto no segundo semestre, tem um impacto na pobreza, que é a evasão escolar e os jogos de azar, né? Eu acho que a gente deveria trabalhar algo em torno de políticas públicas de combate à pobreza para a nossa participação no G20. Então, fica aqui a minha sugestão. Ok. Muito obrigado, Alessandra. Né? Lembrando que a gente fez nessa jornada, na verdade, a gente trabalha com a questão com a movimento social do G20, né? E a gente elege 10 daqueles grupos, 10 de 13 grupos que fazem parte disso, para que a gente possa trabalhar na jornada, né? Mas, se vocês quiserem, na próxima reunião, ou eu posso mandar a apresentação pelo grupo WhatsApp, para vocês darem uma olhadinha e ver como é que vai se estruturar a jornada, tá? Mais alguém? A palavra está aí aberta. Estamos aguardando. Eu vou complementar aqui, então, né? Ok, Eu Rodrigo. acho que tem algumas questões que, assim, eu tenho um texto base sobre isso, né? Antes de vir para cá, eu estava olhando boa parte do que tem, né, de literatura acadêmica, evidências,
E é um pouco complicado porque essas empresas elas ainda estão num terreno muito nebuloso do regulatório, tá? Então essas empresas, né, elas são empresas que estão fora, em paraísos fiscais, e isso, inclusive, para a gente ter uma dimensão real do tamanho do problema, né? Tanto os principais estudos que os bancos estão fazendo, os bancos estão fazendo isso principalmente por conta, né, de observar tendências no consumo, né, enfim, mais voltado para a questão do setor financeiro, mas eles mesmos estão afirmando, olha, isso aqui está muito subestimado, porque a gente não está conseguindo ter a dimensão real do problema, e, enfim, em particular para o estado do Rio de Janeiro, a gente tem um pouco de dificuldade de ter acesso a esses números. Mas o que a gente encontra hoje, né, é que o crescimento da despesa com jogos de azar está crescendo absurdamente. A Alexandra estava falando sobre a questão da educação. Eu acho que envolver a educação nesse tema é também uma forma da gente dar continuidade, né, ao processo do que a gente já vinha falando no primeiro semestre, e o desenvolvimento de campanhas educativas é uma das coisas que, dentro dos modelos que eu percebi, né, de política de combate ao vício em jogos de azar, que a principal experiência, inclusive, é a experiência do Reino Unido, tá? De você ter uma política mais rigorosa de combate ao vício, né? É o desenvolvimento de campanhas educativas, né? E isso é uma coisa que dá para ser feito no âmbito estadual. Tem uma série de iniciativas que seriam mais interessantes, né, do ponto de vista federal, né? Tem uma campanha que é muito interessante, Fred, que é uma campanha de implementação da autoexclusão. Ou seja, o indivíduo que ele tem problemas com vício, né, ele entra nessa, eu aderi à autoexclusão. Então, o cadastro dele, de todos os tipos de aplicativo, de jogos de azar, é removido e ele não pode mais jogar, entendeu? Então, assim, como uma forma, né, de coibir o acesso, de impedir a publicidade direcionada, né, porque com as mídias sociais hoje, né, eles conseguem identificar o comportamento de quem tem tendência ao vício e direcionar a publicidade para essa pessoa, né? Enfim, mas essa é uma das questões que teria que ser discutidas mais no âmbito federal, né? E eu acho que sobre as linhas de apoio, centros de tratamento, a gente tem né, ao próprio UERJ, ela tem a capacidade hoje, tem profissionais qualificados para esse tipo de atenção psicossocial, mas a gente não tem, dentro do Estado, algo que é especializado, voltado para esse tipo de atividade. Então, essa é uma das linhas, né, que eu acho que a gente poderia colocar no documento, né, junto com as campanhas de conscientização, possibilidade de coleta de dados, né? Isso aí também é uma coisa que a gente pode ter algum programa de monitoramento. Então, assim, eu acho que seria legal, Fred, a gente fazer o seguinte: na próxima reunião, eu posso tentar montar uma apresentação com os números que a gente tem, para que a gente comece a materializar isso, para em outubro a gente estar com um documento, né? É um caminho. Eu acho isso perfeito, Rodrigo. E, assim, uma experiência que a gente teve muito boa na Câmara de Formação Profissional foi a questão de criação de um grupozinho de trabalho dentro da própria Câmara Setorial, né? Então, por exemplo, a gente poderia se dividir, nós somos muitos, nós poderíamos nos dividir, tipo assim, o Rodrigo vai fazer a apresentação na próxima reunião. Então, se cria um grupo onde vai criar o documento referente à questão dos jogos de azar. Se cria um outro grupo que vai criar um documento em questão da regulamentação da Lei 10.000, esqueci o resto do nome agora, da evasão escolar, né? Então, poderia se criar dois grupos. Em outubro, esses dois grupos apresentariam esses documentos
e com o aval da Câmara Setorial, a gente colocaria esses 2 documentos adiante. A gente ganha tempo, a gente divide o trabalho e ganha bastante em termos de produto, né, da Câmara Setorial. O que é que vocês acham? Concordam com esse tipo de trabalho? É uma dinâmica de trabalho interessante e que nos poupa tempo, e a gente divide essas questões, né? Por exemplo, a questão da regulamentação da lei, né? Nós temos a Beatriz, a Firjan, aqui presente na Câmara Setorial, ela poderia talvez encabeçar ou criar um grupo junto com outras pessoas, o Cássia Machado, que também da Cefet, e, paralelamente a isso, nesse tempo, ela vai trabalhando essas questões de regulamentação. Então, ela traria, né, um produto em outubro, ou até mesmo em setembro, para que a gente possa, né, a Sherry, né, exatamente, para que a gente possa avaliar esse documento. Avaliou o documento, colocou as sugestões, manda o documento para a Tia Ju. Encaminha o documento para quem vai dar o devido destino a ele, ok? O que vocês acham disso? Eu acho ótimo. Então, Célia acha ótimo. Beatriz, você concorda, Beatriz? Sim, sim, acho um ótimo caminho a gente trabalhar dessa Né? forma. A gente trabalhando dessa forma, o Rodrigo já cria esse grupo com a questão, ela já faz essa apresentação em setembro, dali a gente já sai com o grupo pronto, ou já pré-montado, ou já pode montar para ajudar ele nessa apresentação, ou seja, ele faz a apresentação, já traz um documento mais ou menos rabiscado, né? Mais ou menos montado, e a gente apenas vai inserindo e completando ele. Em outubro, a gente apresenta os documentos de regulamentação. Então, já que todos concordam, vamos fazer. Todos concordam? Ótimo. Então, basta a gente criar os grupos. Quem gostaria de trabalhar, por exemplo, na questão, junto com o Rodrigo, com os jogos de azar? Seria um grupo. Não, a Márcia do CR Bio, o Niuri já vai trabalhar com você, né? Ok? Então, já temos aí uns três pessoas trabalhando nessa questão dos jogos de azar. Obviamente que eu vou colocar isso no grupo de WhatsApp e as pessoas que quiserem te procuram, tá, Rodrigo? Para você organizar isso. E, Beatriz, eu poderia deixar com você a questão da regulamentação da Lei 10.376? O que é que você acha? Eu estou falando com você, Beatriz, porque a Firjan tem um corpo jurídico extremamente competente e acredito que na hora que a gente for trabalhar essa questão da regulamentação, ela possa auxiliar muito. O que é que você acha disso, Beatriz? A ideia é boa, mas eu não tenho o poder dessa tomada de decisão da atuação da federação. Não, Eu vou sim, mas passar para a a ideia seria... diretoria, vou passar a ideia para a diretoria, para a minha gerência e dou um retorno para vocês, mas a ideia realmente é muito boa. Ok, a ideia seria mais ou menos a gente ler a lei, né, e ver como é que seria, como é que está essa coisa da regulamentação e sugerir algumas coisas, né? Tá bem. Tá bom? Aqui eu estou recebendo uma informação que é a respeito dos jogos. Aqui o deputado Andrezinho Siciliano, ele institui um programa estadual de combate ao vício em apostas esportivas, cassinos e jogos de azar. Tá? Eu acho que seria, vou pedir para colocar no chat, seria um bom início disso aí. Quem vai oferecer parte do dinheiro, a permuta financeira, só vai pagando o proprietário. Alô? Tem algum microfone aberto aí? Ah, tá. Então, Rodrigo, eu conto com você em setembro fazendo essa apresentação. Já tem aí uma colaboração, né, a respeito dessa questão dos jogos de azar. E depois a Beatriz me fala como é que a gente poderia organizar isso dentro do grupo. E a gente conversa, coloquei aí no chat, tá? E depois a gente vai conversando no grupo do WhatsApp para tentar
fechar isso de uma forma interessante, ok? Perfeito? Ok. Todos concordam com esses encaminhamentos? Ok? Então, se ninguém tem Ok. mais... Oi? Eu disse ok, Ah, concordo. tá. Tá ok, obrigado, Célia. Então, se ninguém tem mais alguma coisa a ser colocada, mais alguma sugestão, alguma colocação, então, nesse caso... O Ricardo solicitou inscrição aqui, mas eu não sei se ele está. Ele falou no chat, não sei se ele está aí. Oi? É Ricardo Francisco. Tá Ricardo vendo? No falou... chat ele falou, solicita inscrição. Não sei se ele está aí. Ah, tá, desculpa, eu não tinha visto. Ricardo Francisco, então pode falar, Ricardo. Bom dia a todos. Eu estava com os problemas aqui de internet, de tudo, tentando acessar, escutar o áudio de vocês. Infelizmente, eu não pude pegar o início, tá? Mas eu consegui pegar da metade até o final, certo? Primeiro, agradecer essa oportunidade, eu vou me identificar. Eu sou técnico industrial em eletrônica e faço parte de um conselho, tá? Sou um conselheiro dentro desse conselho, que é o Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Rio de Janeiro. Eu sou cadastrado já tem um certo tempo, mas a demanda é tão grande que às vezes não dá tempo de poder atender todos. É muita coisa, né? Bem, essa questão, tem um ponto aí, eu acho que foi a senhora Célia, não sei quem foi que falou aí, na questão do ensino, que eu achei que é importante, tá? A evasão escolar. Eu faço um trabalho aqui, eu sou do bairro de Campo Grande, eu visito as escolas, a gente já faz o trabalho há um certo tempo. E a gente vê como a carência que tem. Estamos perdendo esses futuros profissionais, futuros brasileiros no conhecimento. Eu acho que é de importância. Então, não sei como a gente poderia fazer um trabalho em cima disso, para não só a questão da pobreza, né, que foi falado aqui, que eu achei importantíssima, como também fazer um trabalho de tentar voltar esses nossos futuros brasileiros para as escolas. De vez em quando eu faço visita às escolas do estado e tudo mais, eu vejo a realidade, certo? Então, eu queria passar esse meu ponto de vista, ok? Muito obrigado pela atenção, tá? Um bom dia a todos vocês. Obrigado, Ricardo. Então, o Ricardo já está fazendo parte também dessa questão da evasão escolar, provavelmente, junto com a Beatriz ali, um grupo de trabalho, né, que já pode ser montado aí. Tá ok? Um grupo de trabalho interno, né? Não é um grupo de trabalho externo. Muito bem. Então, se ninguém tiver mais nenhuma sugestão, nenhuma colocação, eu vou agradecer imensamente a vocês pela reunião, uma reunião participativa, né? Espero que continue assim, com bastante gente, né? Uma reunião objetiva, onde se tirou 2 frentes de trabalho para fechar em setembro e outubro e ainda preparar a nossa jornada. Então, foi muito bom. Então, os convido a arregaçar as mangas e começar a trabalhar. E vamos nessa. Tá bom, gente? Grande abraço. Obrigado. Bom dia a todos, uma boa semana. Bom dia. Um beijo para vocês. Saúde, vida longa e próxima.